Olá, meus queridos buscadores, dando continuidade ao tema que a gente colocou lá no Instagram, que é você percorre estrada que ninguém pode percorrer por você, no seu lugar. Esse é o que Jung dizia do processo da individuação. Então, todos nós, durante esse período que eu trabalho com autoconhecimento, que já vão 35 anos já praticamente, eu tenho que dizer a vocês que eu não conheci ainda uma pessoa que não tivesse um trauma, que não tivesse passado por momentos muito difíceis, que não teve grandes experiências muito duras e muito fortes. E eu vou contar para vocês aqui uma experiência que eu passei por numa época da minha vida, no meu percurso do autoconhecimento, da busca de mim mesma. Eu conheci uma pessoa muito especial, uma senhora que veio de fora do exterior e ela conduzia uma grande comunidade em São Paulo. E eu tive muita vontade de conhecê-la e de estar com ela, devido aos livros que eu já tinha lido dela, da explanação dela. E eu peguei minhas coisinhas, eu não morava perto, eu tive que viajar e fui ficar nesse local. Um local muito lindo no interior de São Paulo, fora de São Paulo. E eu fiquei lá em retiro durante uma semana. E essa pessoa, na época, quem dirigia esse centro, tinha 85 anos. Então tinha várias atividades lá, você podia participar, era sempre um centro de também meditação, de trabalhos, de experiências e tudo. E essa pessoa, que na época ela se chama Sara Marriot, ela já era muito idosa, já tinha uma certa idade, ela só participava com a gente durante a meditação da manhã e a meditação das 6 horas, porque ela já estava bastante idosa. E durante a minha estadia lá, me foi informado que a gente poderia se inscrever, e como ela já tinha uma certa idade, ela não dava conta de atender todo mundo, que a gente poderia ser sorteada, que a gente teria uma entrevista com ela sozinha. E eu fiquei eufórica, eu fiquei muito, muito interessada em estar na presença, porque eu já tinha lido vários livros dela, eu já tinha pesquisado sobre isso e gostaria de ouvi-la muito. E por uma bênção de Deus, porque era um chamado muito grande, eu fui uma das sorteadas. Eu digo sempre isso, às vezes nas minhas palestras, nas minhas conferências, eu falo sobre esse texto, essa experiência. Quando eu cheguei, ela estava sentada na varanda, porque ela tinha um lugar dela lá dentro do centro, e ela era uma pessoa muito, muito carismática, uma luz muito grande nela, ela tinha um cabelo muito branquinho, estava muito frio, e ela me olhou com muita doçura e disse: sente-se. Eu estava um pouco mais atrás, assim, mais frente dela. Eu me sentei e fiquei ali aguardando, e ela me olhando com um olhar mais doce que eu já tinha visto na minha vida. Mas ela não falava nada, e aí eu fiquei aguardando. Aí ela me disse uma coisa que mexeu comigo muito, que foi um marco na minha vida. Ela disse que antes da gente encarnar, a gente faz 4 escolhas. E aí eu falei: nossa, que coisa incrível, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Um pouco cética, um pouco curiosa. E ela disse: a primeira escolha é quem serão seus pais nessa encarnação, quem você escolhe para ser seus pais. A segunda é que você vai vir homem ou mulher, qual é a escolha do sexo que você vai escolher encarnar. A terceira escolha é se você vai escolher nessa encarnação estar casada ou separar ou solteira. E depois ela fez um grande silêncio e não me dizia qual é a quarta escolha. E eu quietinha fiquei, porque não sabia bem. Aí ela disse: em uma dessas 3 escolhas, você vai ter traumas. E ela ainda deu risada e disse assim: tem gente que tem nas 3. Tem pelo nascimento, tem pela sexualidade, ou tem pelos relacionamentos. Ou então tem alguma coisa em uma delas que vai ser mais forte. Eu fiquei extremamente impactada com aquilo que ela me contou, que ela me disse. E ela disse que cada um desses lugares você vai ter trauma, você vai ter problemas, você vai ter questionamento, você vai sofrer com determinadas coisas e tal. Quando você resolver, é como ela explicou, como se fosse um novelo de lã. Então tem a pontinha do fio. Então quando você resolver abrir uma dessas finestras para você percorrer o seu caminho, para entender, para compreender os seus traumas e por que essas escolhas, o que foi que aconteceu com você, o que ela lhe trouxe, você então vai compreender
todo um contexto geral. Mas ela não me falava da quarta escolha. E aí eu fiquei muito, assim, impactada, porque ela afirmava mesmo que você ia ter um trauma, ou traumas, ou problemas sérios em uma dessas áreas, ou alguns problemas que você vai querer aprofundar em um determinado período da sua vida, ou vai se questionar. E aí ela falava desse novelo, que você vai abrindo esse novelo de lã, vai desenrolando essas tramas que você inconscientemente criou, lógico, você não sabia, mas que fazia parte dessa história sua, e quando você vai desenrolando esse novelo, você vai descobrir a sua quarta escolha. Qual é a sua missão de vida? O que é que você veio fazer aqui? Qual é a sua missão? O que a sua alma escolheu fazer aqui? Eu sei dizer que para vocês escutarem isso pela primeira vez pode ser bastante impactante. Eu não estou dizendo que isso é verdade, que isso é o real, mas isso fez um efeito muito grande para mim, muito grande mesmo, porque eu já estava no autoconhecimento e aí eu me aprofundei cada vez mais e eu provei na minha própria pele que isso para mim funcionou. Isso eu não estou dizendo que é uma verdade absoluta, eu estou só dando um testemunho. Então, eu acredito hoje que a gente faz escolhas inconscientes mesmo, a gente não sabe. A gente vem por um planeta que é evolutivo, então a gente vem para evoluir como pessoa, evoluir como um ser. Evolução, assim como são a própria natureza. A natureza está sempre evoluindo, está sempre se reciclando, está sempre se autoalimentando. Então, eu fiz essa associação e fez uma diferença significativa na minha vida. Tudo para mim começou a fazer sentido. Saí primeiro do papel da vítima, porque meus pais, ou porque fulano, ou porque isso não deu certo, e fui ver o que é que eles me ensinavam, o que é que a minha alma estava pedindo, o que que meu ser mais profundo estava pedindo, né? Que eu conhecesse a minha essência, que eu conhecesse o meu propósito, que eu conhecesse o que eu vim fazer aqui. Então isso foi uma coisa muito, eu posso dizer para vocês assim, que foi muito bombástica para mim e fez toda a diferença. Então assim, eu acho que isso é uma coisa muito individual, é de cada um, né? Isso você tem que acreditar ou não tem que acreditar. Eu só estou contando uma experiência que ressoou para mim e mudou tudo na minha vida. E enquanto isso eu fazia já terapia há muitos anos e começou realmente esse novelo sendo aberto, sendo tirados nós, sendo tirados emaranhados de simbologias que a gente fazia ou que tem ou que explicação por causa disso ou por causa daquilo, e foi começando a ter sentido para mim. Tanto é que aprofundando na minha autoanálise com a ajuda de profissionais competentes e tudo, e realmente eu descobri a preciosidade de que eu escolhi os pais que eu tenho, eu escolhi a forma também. Vocês podem estar achando que tudo isso não é, mas isso aqui não tem problema. Eu estou falando de uma experiência pessoal e que vejo que isso também é muito difundido em forma aí fora de uma outra forma. Então é esse o processo da individuação que eu acredito. Quem sou eu? O que é que eu vim fazer aqui? O que esses traumas, eu não conheci ninguém que não tivesse trauma e conheci coisas muito sérias, pessoas com problemas muito sérios e conseguiram resolver exatamente por esse percurso de autoconhecimento, de autobusca, de individuação. Então essa é a proposta que eu faço para vocês, desse mergulho interno, de abrir essa caixinha, abrir esse novelo e ir tirando os nós e compreendendo quais foram as nossas escolhas, o porquê e o que isso me trouxe como aprendizado. Então aí você acaba agradecendo e ao mesmo tempo tendo a certeza de que você estava no caminho certo dessa autobusca de quem sou eu. Eu deixo aqui esse testemunho, essa experiência, para que cada um possa refletir e buscar a sua própria verdade, né? Aquilo que ressoa no seu coração e aquilo que faz sentido para você, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês.